do Senhor Jesus. Então, neste momento agora, você vai estar cantando, louvando e iniciando este culto que nós estamos dando todo ele, oferecendo todo ele para o Senhor Jesus. Cuida de mim, ó meu bom Jesus, leva-me sempre tua doce luz, anjinhos manda pra me guardar, e toda a vida eu sei vou te amar. Amém. Estamos iniciando, crianças, e eu quero desejar a vocês a paz de Jesus para todos que estiverem aí assistindo. Que Deus possa estar nos abençoando e que a palavra dele que for estudada hoje sirva também de ensino para as nossas vidas. E vamos continuar louvando o Senhor, cantando um cântico que está aqui no quadro, que fala aleluia, aleluia, aleluia. É o Salmo 106, o verso 1, que nós vamos estar louvando ao Senhor. Aleluia, 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 louva-me a Deus. Aleluia, 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 louva-me a Deus. Louva-me a Deus, aleluia, louva-me a Deus, aleluia, louva-me a Deus, aleluia, louva-me a Deus. É tão simples a letra, mas é um cântico que realmente nós estamos colocando diante do Senhor, louvando a Deus nesta manhã tão gostosa, tão linda, um sol que brilha. Vamos outra vez, aleluia, aleluia, louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. E continuando louvando ao Senhor, nós vamos também cantar o primeiro cântico, diz assim, cantarei louvores. Tudo é um sentido de estarmos louvando por tudo que Deus fez nas nossas vidas. Se você está com a bandinha ali, com as colheres ali, você pode estar cantando esse cântico agora. Lembra de como é que nós vamos fazer? Cantarei louvores ao meu Deus. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, sim, cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, sim, cantarei louvores ao meu Deus. Cantarei louvores ao meu Deus. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, sim, cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, sim, cantarei louvores ao meu Deus. E o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós aprendemos também esse cântico na semana passada, então nós vamos estar agora louvando com esse cântico também no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu já ouvi vocês cantando, louvando o Senhor também. São cânticos tão maravilhosos, com uma letra muito
interessante para as nossas vidas também, crianças. Nós vamos agora continuar o culto, não mais com cânticos, mas nós vamos estar louvando o Senhor com a palavra dele, com o ensino da palavra dele. Porque nós sabemos, crianças, que tudo que nós estamos estudando e aprendendo aqui, toda essa palavra, a palavra verdadeira, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, não tem mentiras. E nós vamos estar louvando também o Senhor. Mas eu também quero chamar agora o Pedrinho. Pedrinho, bom dia! Bom dia, tia Zuleide! Poxa, passei uma semana inteira, hein, com uma dúvida. Uma dúvida? O que foi essa grande dúvida tua? Uma dúvida. Você está cantando um cântico com a gente aqui? Quer ver? Esse cântico ali. Qual? Qual? Esse aqui cuida de mim ou o anjo do Senhor? Cuida de mim. Então, você está falando que a gente não pode pedir para os anjos. E nós estamos cantando para os anjinhos cuidar da gente. Não é isso que diz ali? Espera aí. Espera aí. Eu acho que você não prestou atenção na semana passada. E nós estamos cantando anjinhos para guardar a gente. Você está dizendo isso. Olha, vamos ver bem a letrinha. Lá diz: cuida de mim, ó meu bom Jesus. Então eu estou falando com quem aqui nesse cântico? Com Jesus. Então eu estou falando assim: Jesus, cuida de mim. Leva-me sempre em tua doce luz. Certo? Tá certo? Você está pedindo para Jesus. E aí eu continuo ainda pedindo uma coisa. O que daí? Anjinhos, manda para me guardar. Agora que eu estou entendendo. Eu estou pedindo para Jesus. Meu bom Jesus, leva-me sempre em tua doce luz. Anjinhos, manda. Eu estou pedindo então que Jesus mande para me guardar. E toda a vida eu sei que vou te amar. Então eu estou pedindo para Jesus. Nossa, passei a semana inteira pensando diferente. Eu estava pensando que você estava dizendo para os anjinhos guardar a gente. Pedrinho, sabe? Essas coisas acontecem porque quando a gente não presta muita atenção nas coisas. Às vezes você lê um texto na Bíblia, lê e não presta atenção. Às vezes você canta um cântico, também não presta atenção. Prestar atenção, guardar bem os ensinos. E por falar nisso, Pedrinho, o nosso versículo de hoje fala sobre isso. Quero mostrar para você agora aqui. Presta atenção ali, ó. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você sabe quem é que está falando isso? Você? Não! Quem diz essas palavras que estão escritas na Bíblia é Jesus que está falando isso. Então Jesus está dizendo, presta atenção agora, presta atenção. Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra, então, a palavra de quem? De Jesus. Isso, muito bem. E crê naquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus aqui no mundo? Foi Deus. Ótimo, Pedrinho, eu estou gostando. E ele disse, então, quem ouve a minha palavra e crê em Deus, né, que Deus enviou, tem a vida eterna. Entendi agora sim. Então, olha lá. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E o que seria essa vida eterna? Bom, eu já aprendi um pouco sobre isso. Vida eterna é uma vida sem fim, é uma vida com Jesus. E um dia estaremos lá no céu. Muito bem, muito bem. Agora eu quero fazer mais uma perguntinha para você, porque o versículo mais ou menos diz assim, diz Jesus, eu digo sinceramente, Pedrinho, então Jesus está falando para você, está falando para mim, falando para todas as crianças que estão ouvindo aí, eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem, Jesus falando assim, a minha palavra, a minha mensagem,
e crê em Deus, Ele que me enviou, tem a vida eterna. Bom, agora eu faço uma outra perguntinha para você. Nós estamos falando sobre ouvir, né? Que parte do corpo, Pedrinho, presta atenção, que parte do corpo nos ajuda a ouvir? Qual é a parte do corpo que nos ajuda a ouvir? As orelhas. As orelhas? Isso aqui? Isso aqui? Eu vou repetir outra vez. Que parte do corpo nos ajuda a ouvir? Oh, entendi, são os ouvidos. Isso! Os ouvidos. Mas para você ouvir algo, você precisa muito mais do que os ouvidos. Como assim? Mais do que os ouvidos? O que mais? As minhas mãos? O meu nariz? Não! Você precisa de alguma coisa muito mais. Você precisa da mente para poder entender o que os ouvidos estão ouvindo. Que confusão! Que confusão! Explica outra vez. Ó, então não é só, você não precisa usar só, não é só os ouvidos que você usa. Você precisa ouvir, também usar a tua mente, o que nós pensamos, para poder entender o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Entendi, então eu preciso prestar muita atenção. Às vezes a gente diz, entrou por aqui e sai por ali, não é assim que se diz? É, tem gente que é assim, principalmente as crianças, a mãe fala uma coisa, entra por aqui, sai por lá. Por quê? Não está prestando atenção. Então, ouvir é prestar atenção e atender aquilo que for mandado. Então, isso que quer dizer o nosso versículo também. Ele diz, quem ouve a minha palavra. Então, Jesus está falando sobre isso. A palavra de Deus. Jesus está falando não apenas em ouvir a palavra de Deus. Não é só isso, né? Não é só com os ouvidos. Mas também escutar cuidadosamente. Então, crianças e Pedrinho, quando eu estou aqui falando para vocês da palavra de Deus, não é só para ficar assim, desse jeito. Tem criança que fica ouvindo desse jeito assim, ó. Aí você pergunta, entendeu o que a tia Zuleide falou? Eu não entendi tudo, mas também você não está parando ali, né? Eu estou vendo crianças pulando, tem umas pipocas ali. Vamos sentar? Nós estamos agora na presença de Deus, é o culto, Pedrinho, é assim que tem que ser, com respeito. Quando você está diante de um presidente, por exemplo, você vai ficar que nem uma pipoca pulando para cá e para lá? Claro que não, vou ficar com todo o respeito, ele é o presidente. Então, se ele que é um homem, a gente tem o respeito, imagine com Deus. Então, crianças, vamos nos acomodar aí agora. Então, nós estamos entendendo, quem ouve a palavra, os ouvidos, mas também escutar cuidadosamente para você entender e depois crer no seu coração. Então, ouvir significa obedecer. Muito bem, a gente já viu tudo isso aqui. Pedrinho, qual será hoje a palavra mais ouvida? Presta atenção, qual será a palavra mais ouvida na nossa história? Você vai ficar ali, vai prestar atenção e depois vai me dizer. Vou falar muito sobre essa palavra, porque nós estamos estudando a história do profeta Eliseu. Essa eu acertei. Isso, profeta Eliseu. Você sabe o que é um profeta, criançada? Respondam. Isso, aquele que recebe a mensagem de Deus e passa para as pessoas, transmite para as pessoas. Muito bem, Pedrinho, então vamos agora para a nossa história. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção também e não ficasse com uma pipoquinha pulando para cima e para baixo aí. Não, eu já aprendi, todo o respeito, estou agora oferecendo esse culto para Deus e eu quero fazer da melhor forma possível. Até a próxima semana, criançada! Tchau! Tchau, Pedrinho. Muito bem. Crianças, nós vamos continuar a história com o profeta Eliseu. Por isso nós estudamos primeiro um pouco sobre esse versículo. Eu tenho fome!
crianças. Olha o que estava acontecendo hoje nessa lição. Eram essas palavras mais ouvidas todo o tempo. Deus fez milagres maravilhosos com o povo dele, com o povo de Israel. Mas essas palavras eram mais ouvidas agora na cidade de Samaria. Deus tinha feito milagres para proteger o povo de Israel do seu inimigo, que era a Síria. Lembram que sempre havia aquela briga, aquele confronto, aquela encrenca com eles? Então o povo de Deus estava permitindo muitas vezes que o próprio inimigo estivesse conseguindo vitórias. Na semana passada nós vimos também que quando o exército inimigo se aproximava onde estava o profeta Eliseu com o seu servo, eles tiveram uma visão, uma coisa fantástica. Deus, no momento exato, manda também ali aqueles anjos, aquele exército celestial protegendo ali o profeta. Foi uma coisa assim linda, maravilhosa, e Deus ali protegendo. Depois que os soldados sírios foram levados ali diante do rei de Israel, que ele até queria matá-los, e o profeta disse: não é direito, não é certo, não é isso que manda a nossa lei. E aí esse povo voltou para sua terra, mas o profeta tinha um objetivo, para eles voltarem para o rei da Síria e contar tudo o que eles viram, os milagres que foram acontecendo, mostrar e falar para o rei o quanto que Deus realmente era poderoso. Tudo isso aconteceu, eles foram para lá. Tempo de paz, toda hora tinha alguma coisa assim, tempo de paz, tempo novamente de guerra. Com tudo que Deus estava fazendo com o povo de Israel, crianças, tendo essa misericórdia com eles, cuidando desse povo. Eu acho que agora chegou o momento que o povo viu todas essas coisas acontecendo, se aproximarem novamente de Deus. O rei de Israel, o povo, se aproximar, porque esse povo estava todo o tempo desviando de Deus. Então Deus queria trazê-los de volta, queria chamar a atenção deles. E eu creio que com tudo isso agora esse povo podia se aproximar de Deus, adorá-lo novamente, assim como eles tinham que fazer, verdadeiramente como seu Deus poderoso e fiel. Mas, crianças, parece que quando eu fui lendo essa história, fui estudando essa história, eu vi que não foi o que eles fizeram, não. Esse povo, mesmo com tudo que Deus estava fazendo com eles, não estavam ainda seguindo corretamente a Deus. E talvez foi esta a razão que, mais uma vez, Deus agora permitiu novamente, crianças, que o seu povo, olha que o seu povo, porque o povo de Israel é o povo de Deus, que o seu povo enfrentasse agora uma situação ainda pior ainda do que antes. E qual era a situação que Deus colocou outra vez? Para que o povo pudesse entender que Ele é Deus. Que as pessoas tivessem muita fome. Fome mesmo. E eu quero ler aqui na palavra de Deus, a nossa história está em 2 Reis. Vou ler no capítulo 6, 24 e 25. Porque outra vez o exército sírio atacou Israel. Então diz aqui: mais tarde, contudo, o rei da Síria tornou a provocar Israel. Ele reuniu um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Olha só, o povo de Deus estava nessa cidade de Samaria. E ele mandou cercar essa cidade aqui. E com isso houve uma grande miséria na cidade. E o povo começou a passar fome. Fome. Por quê? O que estava acontecendo, crianças? Tudo estava ficando muito caro, especialmente a comida. Mas o que nós vamos ver aqui? Por que de repente vem
essa coisa, a frustração com este povo de Deus. Porque diz aqui que eles estavam cercar a capital de Samaria, porque naquele tempo, crianças, eu não consegui muito bem uma figura, mas eu quero colocar aqui bem pertinho de vocês. A cidade de Samaria, ela ficava no alto. Era comum muitas vezes as pessoas construírem suas cidades numa montanha. Por quê? Porque lá do alto eles podiam ver quando os inimigos chegassem. Eles podiam perceber isso quando eles estavam bem mais altos ali. Então, como Samaria estava localizada num monte, então o que acontecia também? Aconteceu nessa história aqui que os inimigos chegaram e eles começaram, chegando aqui por parte de baixo da montanha, começaram a cortar tudo que tinha, a água, o suprimento, a comida. Então eles também atacavam na parte de baixo. Então era assim, cortar o suprimento. A cidade, outras cidades também, na antiguidade, eram construídas lá no monte. E essa era então essa posição estratégica que eles tinham. Mas o exército inimigo, se ele chegasse e cercasse o monte, como aconteceu nessa ocasião aqui, então o povo ficou sem água, ficou sem comida. E veja só, homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, todos estavam morrendo de fome, precisavam ser resgatados, precisavam ser salvos desta terrível situação. Olha só que coisa mais triste, Deus estava permitindo isso. Agora eles estavam lá, todos morando lá em cima, no alto do monte, com a sua cidade, e não tinham mais nem água, nem comida, não tinham mais como sair comprando, e a comida que tinha ainda, o pouco que estava sobrando, então ainda estava muito, muito caro, diz aqui a Bíblia. Crianças, esse povo precisava ser resgatado. Hoje em dia, muitas pessoas precisam ser resgatadas, não mais muitos da fome, por falta de água, muitos também estão longe de Deus, como o povo de Israel estava ali. Uma vida em pecados, vivendo nas coisas terríveis que andam fazendo. E Deus está sempre pronto para resgatar. Deus sempre está esperando que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Quantas crianças que também nunca ouviram falar de Jesus, ou já ouviram e não estão dando nem a mínima, não se interessam pelas coisas de Deus. E Deus também quer resgatar, quer tirar todas as crianças também desse caminho errado. Por isso que o nosso texto diz, quem ouve a palavra do Senhor, quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, esse sim tem a vida eterna. Então Deus também está querendo resgatar. Mas nós vamos ver que a cidade inteira estava a ponto de morrer de fome e precisava então de ser resgatada. E aí então, crianças, nós vamos ver aqui uma parte que o rei de Israel estava muito frustrado. Ele estava arrasado com toda a situação. O que é que estava acontecendo aqui com esse rei? Porque nós estamos vendo uma mulher ali clamando, falando alguma coisa. Crianças, o que eu vou contar para vocês, isso aconteceu mesmo. Está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é verdadeira. Então um dia, diz aqui, porque toda aquela situação que estava lá, que tudo estava muito caro, a comida estava muito cara, até eles estavam vendendo cabeça de jumento. Eu não vou dizer qual era o preço que seria hoje, porque não vai interessar muito para vocês, porque eu sei que vocês não vão querer comer e não vão querer comprar cabeça de jumento, né? Você tem outras carnes que você pode estar comprando. Mas eles estavam até atrás de cabeça de jumento e até, sabe o que eles estavam querendo comprar e queriam mesmo? Esterco de pombos. Vocês sabem o que é esterco de pombos? Não? É o cocôzinho das pombinhas, mas diz que esterco de pombo, quando fala aqui, estavam se referindo a sementes que era frequentemente usada como comida, do esterco da pomba lá mesmo também.
Tudo isso eles estavam, até isso estava sendo vendido com preço altíssimo. Então o desespero era grande. Então um dia, quando o rei de Israel andava pelo muro da cidade, estava lá, uma mulher gritou: ó rei, meu senhor, ajuda-me por favor, ajuda-me. Aí o rei disse: se o Senhor Deus não quer ajudar, como é que eu vou poder ajudá-la? Eu não tenho comida, não tenho nada para dar. E aí então o rei disse: eu também não tenho nada para dar, não tenho comida, eu não tenho nada. Mas afinal, disse o rei, o que é que aconteceu? Por que você está pedindo socorro? Disse o rei. E ela então respondeu: eu e essa mulher, mostrou uma outra mulher, estávamos morrendo de fome. Então combinamos matar os nossos filhos para comermos. O meu num dia e o dela no outro dia. E assim nós fizemos. Matamos ontem o meu filho e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o dela. Mas sabe o que ela fez? Ela escondeu o filho. É justo isso, rei? Quando o rei ouviu, ele ficou horrorizado com essa história. Diz a Bíblia que ele rasgou a sua roupa, porque nós sabemos que era um costume também lá em Israel. Quando a tristeza era muito grande, eles rasgavam as suas roupas, eles se sujavam também com a cinza. E diz aqui que ele rasgou as suas roupas. E aí então ele disse: que Deus me mate. Olha o que o rei falou agora: que Deus me mate se eu não cortar a cabeça de Eliseu hoje. Disse o rei amargurado. Crianças, olha que situação que estamos aqui. Falta de comida. O que o povo estava fazendo? Crianças, isso aí não acontece hoje não. Chama-se canibalismo. E naquela época de fome, era muito comum na história antiga acontecer isso, tá? Não fique preocupado que isso não acontece hoje mesmo também. Então, diz aqui que o rei decidiu matar o profeta Eliseu naquele dia. Porque o rei estava pensando que Eliseu, de uma maneira ou outra, era o responsável da invasão da Síria. O rei achava que o profeta Eliseu era culpado, ou porque o profeta não estava orando o suficiente pelo povo também. Mas uma coisa, o rei parecia que ele não tinha entendido, que aquele ataque, que todas aquelas coisas estavam acontecendo, pudesse ter sido também uma correção, uma disciplina de Deus, pelo próprio pecado dele também, e do povo. Muitas vezes, crianças, nós também agimos assim como esse rei. Pecamos, muitas vezes somos castigados, por isso, em vez de a gente se arrepender, ficamos com raiva de Deus. E é assim que Deus está mostrando as coisas, muitas vezes, que atrapalham a nossa vida, fazemos coisas erradas, muitas vezes Deus tem que agir de uma forma um pouco mais drástica. E aí nós esquecemos. E nós não nos arrependemos e jogamos a culpa em todo mundo, e menos no erro que nós cometemos. E ele estava assim, decidido. E Eliseu estava agora na sua casa. E quando ele estava lá na sua casa, ele ouviu, logicamente, também essa conversa. Percebeu, lá em Samaria, falando com os líderes da cidade. Enquanto ele estava conversando, Eliseu recebeu um aviso de Deus de que o rei havia enviado alguém para matar ele. Deus novamente agindo. Eu não sei como, mas Eliseu ficou sabendo que o rei queria matá-lo. Contou aos líderes ali da cidade e que ficaram vigiando a porta, esperando o carrasco do rei chegar. E Eliseu sabia que o rei também estava vindo junto. Deus tinha falado para ele, de um jeito ou do outro. E Eliseu tinha uma mensagem para entregar para esse rei também.
E o carrasco chegou, logo em seguida também chegou o rei. Quando chegou, o rei perguntou para Eliseu: por que eu ainda devo ter esperança no Senhor? O rei não acreditava em Eliseu. E ele estava convencido que Deus não ia ajudar eles. Então Eliseu anunciou aos líderes, ao rei, a mensagem de Deus. Mas qual era a mensagem de Deus? Deus disse que a falta de comida ia terminar. Porque haveria muita comida para todos. E o preço da comida ia voltar novamente ao normal. Por fim, disse Eliseu, bem confiante: sabe quando que vai acontecer isso, rei? Sabe quando que a comida vai voltar? Sabe quando que tudo vai voltar ao normal? Então nós vamos ler aqui mais uma vez, no capítulo 7, no verso 1 e 2. Então disse Eliseu: o Senhor diz que amanhã, olha, rei, presta atenção, rei, a estas horas, mais ou menos, no mercado de Samaria, vai ter novamente o alimento, vai ter o trigo, vai ter a cevada. Mas o oficial que estava ajudando ali o rei disse: é impossível acontecer isso. Tal coisa não poderia acontecer, nem mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu. Olha, só estavam duvidando da palavra que Eliseu estava falando, que era uma palavra de Deus, estava duvidando de Deus. Eliseu, porém, falou assim: você vai ver, falou para ele, falou para o rei também, falou para o rei: você vai ver tudo isso acontecer, mas não poderá comprar nem um pouquinho desse alimento. Mas o que é que Eliseu estava querendo falar com isso? Amanhã vai voltar a comida. Mas o que ele queria dizer com isso? Então nós vamos continuar, diz a palavra de Deus. Mesmo que o povo não merecesse, Deus ainda amava o seu povo e queria resgatar eles do perigo. Crianças, quantas vezes nós fazemos coisas erradas e a gente promete que vai andar certinho, que vai fazer certinho, daqui a pouco fazemos as coisas erradas. A gente promete que vai ter todo dia um tempinho com Deus, com oração, com leitura da Bíblia. Aí tem pessoas que durante uma semana inteira faz bonitinho tudo isso, daqui a pouco esqueceu tudo. Eu prometo que eu vou para a igreja agora, mas de repente esquece de tudo. E esse povo toda hora estava esquecendo. Deus sabe quando nós estamos também em perigo, ficarmos separados dele. Então nós sabemos de tudo isso que vai acontecer. Nós vamos ver aqui, Deus ainda amava o povo de Samaria, mesmo eles não merecendo de ser resgatados do perigo. Mas, crianças, agora nós vamos ver que fora do portão, tinha uma cena muito triste acontecendo. O que estava acontecendo fora do portão da cidade? Não dentro de Samaria. 4 homens estavam vivendo em uma situação mais desesperadora, crianças. Horrível a situação deles. Eles tinham a doença da lepra. Lembra que eu já falei para vocês sobre a lepra? Lá do comandante Naamã, que ele morava lá na Síria. E aqueles que tinham a lepra lá na Síria, era permitido que eles ficassem na cidade. Mas o povo de Israel, lembram? Eles não podiam mais ficar junto na cidade, junto com a família. Aquela lepra, aquela doença séria que tinha na pele, que nós já falamos sobre isso. Então a lei de Israel dizia que essas pessoas tinham que ficar isoladas. As pessoas tinham que ficar longe para não espalhar, para não contaminar essa doença. Em tempos de paz, não era tão problemático para eles. Eles ficavam num lugar separado, mas contavam com a ajuda de pessoas bondosas, que traziam comida para eles. Mas agora não havia nenhuma comida. Esses 4 homens pobres, doentes, morrendo de fome, ninguém mais levava nada. Claro, não tinha mais nada, estava toda a cidade sofrendo a fome. Então eles estavam pensando que
havia um acampamento dos soldados sírios. Lembram que eles estavam ali agora para atacar novamente Samaria. Eles estavam ali em volta. E eles sabiam que havia um acampamento dos soldados sírios que ficava ali perto. E eles também sabiam que os sírios não obrigavam as pessoas, então, com lepra, ficarem separados dos outros. E aí um desses leprosos teve uma ideia. Ele sugeriu: talvez se a gente fosse no acampamento deles, vamos nos entregarmos como prisioneiros ao inimigo. E aí, quando nós chegamos lá, vamos dizer: olha, nós somos prisioneiros de vocês. Então, com isso, nós vamos ganhar comida deles. Nós vamos ser prisioneiros, mas nós vamos ter comida pelo menos. Vamos fazer isto? Teremos algo para comer. Se não comessem logo, eles morreriam por falta de comida. E isso valia a pena correr esse risco. Talvez um dissesse: mas isso é perigoso. Nós chegarmos lá, eles vão realmente nos pegar? Mas é o risco que nós corremos. Mesmo que os sírios queiram nos matar, eu não sei, mas vamos tentar, porque morrer, nós vamos morrer de qualquer jeito. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós vamos lá no acampamento, se eles nos derem comida, ótimo. Se eles não derem, querem nos matar, tudo bem. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Então aqueles 4 homens decidiram que eles iam lá no acampamento dos soldados sírios. Tanto faz, morrer ou não morrer do mesmo jeito. E resolveram de ir. Enquanto isso, lá no acampamento, os soldados estavam reunidos e estavam ali conversando, animados com tudo. Provavelmente estavam limpando as suas armas e se preparando para descansar durante a noite, né? Comendo, conversando, porque eles iam atacar aquele povo de Israel ali, mas de cheio. Então eles estavam ali, numa boa, tranquilos. Eles eram os vencedores, né? Limpando as suas armas. De repente, presta atenção, de repente, eles escutaram um ruído de um grande exército, com cavalos, com carruagem, e troteando mais cavalos, mais carruagens. Olha, o que é isso? É um grande exército, com cavalos, carruagem, eles estão nos cercando. Os soldados estavam apavorados. O que é que está acontecendo? Eles perguntaram um ao outro: o que está acontecendo? E um deles disse: o rei de Israel, ele deve ter convencido outros reis trazerem os seus soldados para nos atacar. É isso que está acontecendo. Crianças, esses soldados, quando eles ouviram aquele barulho do exército, dos soldados, dos cavalos, das carruagens, eles pensaram: não pode ser só o exército de Israel. Sabe por quê, crianças? Que naquele tempo, o que acontecia? Alugar exércitos, exércitos estrangeiros. Eles contratavam, eles pagavam e juntavam outros exércitos para lutar junto. E era isso que eles pensaram. Poxa vida, crianças, eles tiveram que fugir. Correr, vamos embora daqui. Ficaram apavorados e eles disseram: o rei de Israel foi esperto, ele convenceu outros reis a trazerem seus soldados para nos atacar. É isso que está acontecendo. Então, para salvar as suas vidas, diz a palavra de Deus, os soldados sírios, então a criança, fugiram do acampamento e deixaram tudo para trás: tendas, animais, roupas, prata, ouro, muita comida. Deixaram tudo. E a Bíblia diz que na realidade, crianças, não tinha nenhum exército inimigo que vinha vindo atacar os sírios. Não! Mas
toda aquela barulheira e toda aquela coisa que eles ouviram. Deus é que havia feito os soldados ouvirem o som de um exército cercando eles para assustá-los. Olha, lembra que eu falei que Deus usa diversas formas. Ele usa anjos, ele usou aqui agora o som, o barulho de um grande exército. Era tanto barulho que esses soldados realmente fugiram, apavorados, porque era enorme o exército que eles estavam ouvindo. Deus é que havia feito os soldados ouvirem o som de um exército, e eles deram no pé com isso. Mas enquanto eles fugiram, deixaram tudo ali, muita comida, muita coisa. Os 4 homens famintos, lembra dos 4 leprosos? Estavam caminhando, chegando perto do acampamento, só que esses 4 leprosos não sabiam de nada do que tinha acontecido. Olha só, como é que Deus faz as coisas acontecer? Ele sabe tudo aquilo que nós vamos passar na nossa vida e Ele sabe o que Ele tem que fazer muitas vezes lá na frente para nós. São milagres que muitas vezes vão acontecendo, que a gente não consegue entender. Imagine alguém poder ouvir o barulho de um grande exército. É só Deus mesmo. E eles vinham vindo para o acampamento, mas eles vinham escondidos. Eles vinham bem quietinhos, diz aqui na Bíblia. Estavam com fome, caminharam com muito cuidado pelo acampamento, esperando ser preso ou morto. Mas, para a surpresa deles, quando eles chegam bem de mansinho, olharam por todo o acampamento e aqui eles não viram ninguém. Não viram ninguém, crianças. Então, o que eles encontraram? Um acampamento vazio, mas vazio de soldados. Acampamento abandonado. Armas estavam jogadas todas no chão, comida, bebida que foi deixado. E o que eles fazem ali? Eles começam a comer. Quando os homens estavam certos, que eles estavam sozinhos, que não tinha ninguém, só que nem esses 4 estavam entendendo o que é que tinha acontecido. Chegaram ali, preparados para serem presos, para serem mortos, e agora eles tinham todo um acampamento para eles, com comida à vontade, com armas, com ouro, com prata. Estavam sozinhos. O que vocês acham que eles fizeram? Comeram, ficaram felizes, agradecidos. Deus havia preparado um jeito deles serem resgatados de morrer de fome. Olha só, Deus ajudou isso para eles serem resgatados, salvos da fome. Deus também enviou Jesus para nos resgatar. É isso que nós aprendemos também. Depois que comeram, recolheram todas as roupas, ouro, prata, o que eles puderam carregar. E sabe o que eles fizeram? Eles esconderam tudo isso fora do acampamento, onde pudessem ali depois voltar e pegar novamente, para depois voltar lá. Voltaram ao acampamento outra vez, recolheram mais ainda, pegaram mais coisas, mas e levaram o esconderijo deles também. Porque eles pensaram, daqui a pouco eles voltam, mas assim nós levamos. Os homens estavam contentes por terem sido resgatados da fome, mas pouco depois começaram a se sentir culpados. Mas culpados do quê? Eles começaram a pensar nas pessoas lá na cidade. Homens, mulheres e crianças que estavam morrendo de fome, como eles sabiam de tudo isso. Aí um deles disse assim: não estamos agindo certo. Este é um dia de boa notícia para nós. Este é um dia de alegria. Este é um dia de cântico. Talvez eles pudessem até cantar: este é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cânticos,
Lembra desse cântico? Talvez eles pudessem até entoar isso. E disseram, nós não podemos ficar calados. Nós recebemos isso. E não podemos guardar só para nós. Se nós esperarmos até amanhecer, talvez seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo lá no palácio do rei. Deus havia preparado um jeito que eles seriam resgatados do perigo da morte. Agora precisamos contar essas boas novas ao povo da cidade, que também precisa ouvi-las. E os 4 homens que encontraram a comida, sabiam que precisavam contar essas boas novas às pessoas da cidade, não podiam guardar essa notícia tão boa só para eles mesmos, eles tinham que contar aos outros. De igual modo, criança, nós também recebemos a salvação de Jesus. Essa é uma boa nova melhor do que eles encontraram até ali no acampamento. E nós também temos uma grande tarefa de falar dessas boas novas, de falarmos sobre a salvação, de falarmos o que nós aprendemos no nosso texto, que Deus enviou. Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esta é a boa nova que nós precisamos falar. Você precisa contar para os teus amiguinhos, contar para os teus vizinhos, contar até pessoas da família que não querem saber nada das coisas de Deus. A palavra de Deus diz, Jesus disse, ide, pregai o evangelho, falem de mim. Veja que Jesus não falou assim, se você quiser falar de mim, vou ficar bem feliz. Mas ele não falou isso, ele disse, ide. É uma ordem de Jesus. Você tem esse compromisso de levar as boas novas da salvação. E onde que você vai começar a falar de Jesus? Dentro da sua casa. E esse falar, não sei se é de palavra, mas das nossas ações. O que você faz na sua casa, a obediência aos pais, respeito aos pais, respeito com os irmãos, isso é boas novas. Isso é boas novas. Então, ide, faça isso. A melhor pregação, o melhor jeito de falar dessas boas novas é não só ouvir, mas fazer o que Deus nos ensina. Mas enfim, eles correram até a cidade para levar essas boas novas, não queriam guardar só para eles. E quando eles chegam ali na cidade, crianças, logo ali na entrada da cidade, imagine eles, leprosos, nem podiam estar ali. Mas eles correram e chamaram os guardas do portão, dizendo a eles que sobre a comida, sobre tudo que eles viram no acampamento sírio, falaram, olha, a notícia, criança, se espalhou já por toda a cidade. O povo de Samaria foi resgatado por Deus do perigo da morte. Logo que os 4 homens contaram sobre a descoberta aos guardas lá do portão, rapidamente a notícia chegou até a presença do rei. Chegou lá no palácio. E o rei de Israel foi até acordado e avisado sobre as boas notícias. Mas ele não acreditou. Ele não acreditou nisso. Ele pensou que era uma armadilha. Eu estou lembrando lá da história de Naamã. Lembra quando Naamã chegou na presença do rei lá também? E o rei disse, isso aí é uma armadilha. Isso aí é um complô. Não é nada. Não é. E no fim não era. Não era. E agora novamente o rei diz assim, isso é uma armadilha planejada pelos sírios. Ele disse assim, certamente eles estão escondidos no campo. Eles saíram do acampamento, mas eles estão escondidos lá no campo. Eles estão esperando que o meu povo chegue lá no acampamento. E na hora que todos estiverem no acampamento, eles vêm por trás e massacram eles. Vão capturá-los e vão invadir a cidade. É isso que está acontecendo, vocês não estão entendendo. O rei, os oficiais do rei então falaram assim, aconselharam, mas rei, por favor, se for verdade, então mande então espiões ao acampamento, para ver se é verdade o que aqueles homens estão contando. E os espiões do rei haviam seguido
O exército sírio, diz aqui, a uns 40 quilômetros, eles foram, sabe como que eles foram seguindo? Porque enquanto aqueles exército sírio, aqueles soldados estavam fugindo, no caminho eles iam perdendo os seus pertences. Iam até perdendo as suas botas, iam perdendo as suas roupas, e ele foi seguindo os rastros deles. Foi seguindo até o Rio Jordão. E viram tudo isso no caminho, então foi fácil chegar e ver que realmente eles não estavam nem no acampamento e nem nos arredores também. O povo então não estava, aquele exército não estava lá. E aí então eles chegaram lá para contar. É verdade, rei, é verdade, os sírios fugiram, o exército não está lá, é verdade. E o povo de Samaria correu ao acampamento sírio. Quero ler aqui na palavra, no verso 16, que nós estamos acompanhando aqui o texto. E o povo de Samaria correu para o acampamento dos sírios e pegou tudo que podia pegar. E assim puderam depois pegar aquela comida e puderam vender, e naquele dia pelo preço mais baixo, exatamente como Deus tinha falado para o profeta Eliseu. Lembra que o profeta Eliseu, quando falou para o rei, e aqueles homens disseram que era impossível, quando o profeta disse, amanhã a estas horas tudo vai estar resolvido, tudo vai voltar ao normal. O povo de Samaria tinha agora encontrado novamente comida, suprimento. E ele também tinha dito uma coisa, que o rei não ia chegar a comprar. Mas o que aconteceu? Então, quando eles viram tudo isso, os espias voltaram e contaram ao rei o que viram. E o povo de Samaria correu para o acampamento dos sírios, pegou tudo o que podia pegar. E o rei então tinha nomeado seu principal ajudante para dirigir o movimento da entrada lá do portão, tudo o que estava acontecendo, exatamente como o profeta Eliseu tinha dito. Porém, naquela correria, imagine, povo com fome, morto de fome, agora podiam pegar a comida, ter aquela comida ali, era gente correndo. Você imagine num estádio de futebol, quando de repente abre os portões para sair, é um empurrando, ou quando abre o portão, um pulando por cima do outro. Às vezes até chegam a matar as pessoas, ficam pisoteando, não foi isso que muitas vezes acontece? E aqui olha o que aconteceu. Porém, naquela correria de gente, o rei foi derrubado, pisado e morto. Eliseu tinha falado isso, que no dia anterior ele tinha dito, quando o rei foi prender ele, o profeta disse para o rei que tudo ia ter novamente para vender. Falou dessas coisas e disse, você vai ver tudo isso acontecer, mas não poderá comprar nem um pouquinho. E foi exatamente o que aconteceu. E não pôde comprar mesmo, porque o povo derrubou, tendo sido pisado até morrer junto lá da porta. E agora, com abundância de comida, os preços voltaram ao normal e a promessa que Deus fez por meio de Eliseu se cumpriu. Eliseu, crianças, viveu o resto de sua vida obedecendo a Deus, acreditando nas promessas de Deus. Você que já conhece Jesus, agora para você como Salvador, vai ser fiel a Deus, contando as boas novas para os outros que precisam ouvir? Vai fazer essa tarefa? O profeta Eliseu foi usado por Deus, cumpriu aquilo que Deus mandou fazer. Lembre-se que a palavra de Deus manda, ide, preguem o evangelho. Os 4 leprosos levaram as boas novas, que havia comida. A criada de Naamã falou da possibilidade da cura, levou de uma forma ou outra também a palavra de Deus. Não é certo guardarmos só para nós essas palavras de boas novas, começando na nossa casa. A palavra de Deus não é só para ouvir, não é só para ouvir as histórias que eu conto para você. Ai, que bom, agora é a hora da história de Azuleide. É para ouvir
e praticar os ensinos que é da palavra de Deus, crianças, porque o que eu tenho contado para vocês é da palavra de Deus e você tem que pôr em prática. Nós aprendemos no início, falamos com o Pedrinho, ouvir atentamente e ver o que a nossa cabecinha está dizendo também, né? Ouve, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Colocar em prática no nosso dia a dia. Crianças, estou muito feliz que vocês estão aprendendo e essas foram algumas histórias do profeta Eliseu. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é rica em histórias maravilhosas, contar aos outros. Eu fico muito feliz que eu ouvi esses dias, vocês lembram da Beatriz? A Beatriz que já veio aqui participar conosco, ela disse que agora ela também tem, eu não me lembro bem como é que ela disse assim, um canal, acho que é um canal. E aí ela passou para mim. Você sabe o que a Beatriz fez no canal dela? Ela contou uma história que eu já tinha contado aqui sobre Deus. E ela também está começando a contar história. Então quem quer ver a historinha da Beatriz, eu vou perguntar para ela bem certinho como é que é, mas ela disse que é um canal e eu assisti. E ela dizendo, crianças, vou contar para vocês uma história de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, levar o Evangelho de um jeito ou do outro, falar do amor de Deus, e que Deus esteja abençoando a Beatriz, que ela siga também esse caminho, e você também, conte as histórias de Jesus para os outros também, que Deus realmente vai estar junto de vocês. Feche os olhinhos e vamos orar nesse momento agora, agradecendo a Deus. Feche os olhinhos agora. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela alimenta a minha alma também, Senhor, e esteja com todas as crianças também, aquelas que ainda não conhecem a Tua palavra, que elas possam receber também esse alimento da Tua palavra, através dos ensinos, e que essas crianças que estão assistindo agora, que estão participando também desse culto, possam falar do Teu grande amor, Senhor, ouvir atentamente e obedecer às Tuas palavras, que nós possamos também levar as boas novas para todas as pessoas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, para vocês agora um abraço, beijos e que Deus abençoe a vida de todos vocês e seja um missionário de Jesus.